Eu já tentei transformar meu celular em um computador, mas e se eu pudesse transformá-lo em um videogame portátil? Quais jogos eu poderia rodar? De quais plataformas? É isso que eu vou tentar responder hoje. Para começar, eu tentei rodar um jogo que, se eu não me engano, eu joguei no Nintendo 64, aquele que tinha aquele controle arredondado. Se eu tiver enganado, vocês me corrijam aí. Mas eu rodei ele jogando no emulador de PS2, que eu também joguei no PS2. Ele é um jogo do Super Mario. Na verdade, ele é um jogo que tem 7.000 e não sei quantos jogos. 7.000! É jogo pra cacete. Ele tem 7.000 e não sei quantos jogos em um jogo só. Eu rodei ele e joguei o jogo do Super Mario que tem nele. É um jogo da Nintendo no PS2, isso é muito doido. Ele tem algumas fases, ele vai progredindo e você vai rodando essas fases uma a uma, como um jogo do Mario qualquer, né? Você tem toda a mecânica do Mario presente no PS2, isso é muito legal e é uma oportunidade para quem não tinha um Nintendo, né, na época. É muito nostálgico você jogar um jogo que você jogou na sua infância, principalmente esses jogos de PlayStation 2, porque os jogos de PlayStation 2 tinham essa facilidade de você ir na feirinha e comprar um jogo de 3 por R$10. O próximo jogo da lista é um jogo muito nostálgico para mim, porque eu joguei ele junto com a minha mãe. Na época eu era criança, a gente jogou junto. É um jogo do Motoqueiro Fantasma que se passa no mesmo universo dos filmes do Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage. É um jogo de terror, meio que assim, que é o Motoqueiro Fantasma no inferno. E logo ao lado disso você pode ver na minha biblioteca de games um jogo do Buzz Lightyear. Como você pode ver, o PlayStation 2 tinha essa facilidade de sermos muito ecléticos. Isso é muito interessante. Você sai diretamente da Pixar para um jogo do inferno. O jogo do Motoqueiro Fantasma é muito interessante porque ele parece que você está jogando em câmera lenta. E isso eu achei muito interessante porque, pelo que a minha mãe falou, porque ela se lembra, na época era assim mesmo. Aí, hoje em dia eu vejo e eu acho muito estranho, mas na época eu não achava. É muito louco como a tecnologia evolui e a gente começa a achar estranho coisas que a gente não achava estranho na época, né? Mas é um jogo bem divertido. Eu lembro que tem uma fase que você anda de moto com o Motoqueiro Fantasma e eu custei muito para demorar. E eu demorei muito para poder entender o que era para fazer com a moto, mas você tinha que derrapar com ela para poder passar pela fase. E é muito maneiro. Não sei se eu vou chegar nessa parte, mas se eu chegar, eu ponho aí pra vocês. Não é muito louco pensar que antes você precisava de um aparelho deste tamanho, de cabos e de um monitor para poder rodar jogos que hoje você roda neste aparelhinho? É muita doideira, né? Enfim. O próximo jogo que eu vou falar é Minecraft, mas não a versão de celular e sim a versão de computador. É, a versão Java Edition. Eu não sei vocês, mas eu prefiro bastante a versão de computador. Eu acho que ela roda melhor e acho bem mais bonita também. Minecraft é um jogo que ou você gosta ou você pelo menos aceita. Dificilmente você vai odiar Minecraft. Eu rodei ele e ele rodou completamente liso, sem nenhum tipo de travamento ou bug. Eu rodei ele no controle. Eu conectei um controle de PlayStation no meu celular e rodei tranquilamente. Realmente foi bem divertido de jogar. Eu até me perdi um pouco e joguei por 40 minutos seguidos. Era só para gravar um pouquinho para postar nesse vídeo aqui, mas eu acabei jogando até por tempo demais. Eu vou acabar jogando até mais vezes por aqui. Eu mostrei um jogo de Play 2, mas será que daria para jogar um jogo de PlayStation 3 também? Bom, a resposta é não. Os jogos de PlayStation 3 e Xbox 360 infelizmente não tem emulador para eles. Mas nós temos emulador para Nintendo Switch. E nós sabemos que existe Dark Souls para Nintendo Switch. Será que a gente conseguiria rodar o Dark Souls no celular? É o que eu tentei fazer. Só que infelizmente o Dark Souls não rodou completamente no meu celular. Só rodou a cutscene de entrada, que não é muita coisa. Na hora de carregar o jogo mesmo, ele não carregou totalmente, o que é uma pena. Então eu resolvi ir para algo parecido, Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo no estilo Souls,
que é bem divertido e tem uma aparência muito bonita. O design do jogo é todo feito em 2D. Ele é um jogo muito bonito e muito difícil também. Até por isso a minha gameplay foi totalmente deplorável, até porque é a primeira vez que eu tô jogando. Foi bem divertido começar esse jogo por aqui, mesmo que fosse numa tela bem menor, já que o meu monitor Assistam um outro vídeo que eu vou postar em breve, e eu vou explicar por que eu não tô jogando num monitor maior, já que ele tá aqui. Hollow Knight é um jogo bem divertido e é muito legal que você tenha um jogo tão grande jogando no seu celular. Grande no sentido de ser um jogo de Nintendo Switch e você tem ele na palma da sua mão para levar para qualquer lugar. Isso é muito incrível. Só que eu já citei 6 jogos diferentes, mas você tem um mundo de possibilidades. Todos os jogos praticamente de PlayStation 2 rodam e alguns jogos de Nintendo Switch. Eu tentei jogar o Super Smash Bros. De Nintendo Switch no meu celular, mas ele rodou travando bastante, por isso eu nem citei ele direito aqui. Mas alguns jogos rodam, alguns melhor do que outros, mas acabam rodando sim. Os jogos de Nintendo Switch, os jogos de PlayStation 2, jogos de PlayStation 1. Inclusive eu joguei o Assassin's Creed de PSP em um celular um pouco menos potente do que o meu e rodou super bem. O Assassin's Creed também é um jogo bem divertido para a época e hoje em dia dá para o gasto também. Então sim, dá para você transformar o seu celular num videogame portátil tranquilamente. Dá para você usar um controle nele, se você quiser melhorar um pouco a experiência, ou dá para jogar diretamente na tela. E isso é bem divertido. O melhor é que dá para você carregar para qualquer lugar sem precisar de um monitor ou de um monte de cabos. Você pode levar só um controle ou nem isso. Se você tem algum jogo que você gostaria de ver eu jogando ou o que gostaria de me indicar, por favor deixe aí nos comentários. Por mais é isso e até o próximo vídeo.